Olá pessoal da Física 101 per 3. Eu iria fazer um vídeo de dois exemplos relacionados aí à unidade 3 e principalmente relacionado à primeira lei e trabalho, né? A primeira lei da termodinâmica. O primeiro exercício é esse que já está na tela para vocês. Fala o seguinte: um cilindro metálico com paredes rígidas contém 2,5 mol do gás oxigênio. Então, vamos tentar obter as máximas informações aqui nessa frase. O que é importante aqui? A primeira coisa que é importante nós percebemos é que ele coloca para nós aqui um cilindro metálico com paredes rígidas. Significa, então, que o seu volume permanece constante. Então, nós temos um volume que é constante em todo o processo. Se é um volume constante, nós temos um processo que é chamado isovolumétrico ou o isocórico, né? Volume constante. Contém 2,5 mols do gás oxigênio. Em nenhum momento ele está falando para nós que esse gás é um gás ideal, um gás oxigênio, mas ele forma para nós aqui a quantidade de mols. Então, a princípio, nós não podemos utilizar esta equação aqui que trata do comportamento entre a pressão, volume e a temperatura das variáveis de estado. Então, nós não podemos utilizar essa equação a princípio, né? Ele fala: o gás é resfriado até sua temperatura até sua pressão caia 30% do seu valor original. Então, há uma queda de temperatura, né? Então, nós temos uma temperatura T de A para uma T de B, onde a T de A ela é maior do que a T de B. Devido a essa diminuição da temperatura, tem-se que a pressão, P de A, também sofre uma queda, onde uma queda de 30%. Assim, nós temos que a pressão final, pressão em B, ela vai corresponder a apenas 0,7 da pressão inicial, ou seja, 70% da pressão inicial. Então, nós temos essa relação aqui extremamente importante que nós obtivemos através do enunciado. Aí ele fala: despreze a contração térmica. Então, ele está reforçando a ideia que o volume não é alterado. Tá? Aí ele fala: desenhe o diagrama PV para este processo. Se o volume é constante, nós temos aqui o volume, que eu vou chamar de VA, que é o volume inicial. Este volume inicial, né, ele acontece, né, para um dado ponto a uma certa pressão, que é a pressão inicial. Tá? Então, vou colocar a pressão inicial um pouco mais acima. Esta aqui é a pressão inicial, que é a P de A. Devido ao resfriamento, né, há uma queda dessa pressão durante um volume constante. Então, nós temos aqui um ponto B. Então, esse aqui é o ponto A. Este aqui é o ponto A. O estado termodinâmico A. E nós temos aqui o estado termodinâmico B, onde esse ponto B ele vai corresponder ao mesmo volume de A, porém, ele apresenta uma pressão de 0,7 da pressão inicial. O processo termodinâmico é o processo que une esses dois estados através de uma reta vertical, porque nós temos aqui, né, um processo a volume constante. Tá? Então, este é o processo de A para B. Aí ele fala o seguinte no item B: calcule o trabalho. Olha, nós vimos que o trabalho termodinâmico ele é dependente, ele é diretamente dependente da variação do volume. Se não existir uma variação de volume, ou seja, ΔV igual a zero, nós temos que o trabalho ele é nulo. Então, nós temos aqui que esse trabalho para este processo é um trabalho nulo. Tá? Então, é um exercício bem simples, mas nós podemos aí brincá-lo com um pouco mais, né? Mais informações a partir desse exercício. Por exemplo, olha, nós temos o estado termodinâmico A e o estado termodinâmico B. Nós temos para esses estados o mesmo volume, porém nós temos pressões diferentes e temperaturas diferentes. Ou seja, são estados termodinâmicos diferentes. Além disso, nós podemos perceber que a temperatura de A é superior
a temperatura de B. Pontos abaixo em uma mesma linha, nós temos valores de temperaturas menores. Por quê? Porque existe aqui curvas que nós chamamos de curvas isotérmicas, que representam aí uma dada temperatura. Né? Então, nós temos essas duas curvas aqui. Na verdade, nós temos milhares e milhares de curvas, mas nós podemos expressar essas principais aqui. Então, nós temos uma curva representando a temperatura de A, T de A, e uma curva T de B. Para todos esses pontos da curva T de A, nós temos a mesma temperatura, porém volumes diferentes e pressões diferentes. O mesmo acontece para a linha representando aí a temperatura de B. Todos esses pontos têm a mesma temperatura T de B, porém pressões e volumes diferentes, ou seja, estados termodinâmicos diferentes. Tá? Bom, vamos para o nosso segundo exercício. O nosso segundo exercício, ele fala o seguinte. Um sistema termodinâmico vai do estado A até o estado C, mostrando na figura abaixo pelo caminho ABC ou pelo caminho ADC. Então, nós temos estados termodinâmicos A, B, C e D, na qual queremos realizar um processo termodinâmico de A para C, em caminhos diferentes. O primeiro caminho é de A, B, C, e o segundo caminho de A, D, C. Então, nós temos estados intermediários diferentes. Nós temos o estado intermediário B e nós temos o estado intermediário D entre os estados A e C. Ele fala mais. Pelo caminho ABC, o trabalho W realizado pelo sistema é igual a 450 joules. Tá? Pelo caminho ADC, o trabalho é igual a 120 joules. Nós podemos perceber que esses trabalhos são diferentes. Por quê? O trabalho de um caminho, ele representa a área abaixo da curva. Né? E se nós separarmos aqui em cada caso, nós podemos ver por que dessa diferença de trabalho entre os dois. Vamos lembrar que o trabalho depende do caminho, né? Do caminho entre os processos. Vamos pegar o processo, o segundo que foi dito, de ADC. Né? De ADC, nós temos o estado A, ele evolui através de um processo a pressão constante. Então, o processo de A para D, nós temos a pressão se mantendo constante. Nesse caso, nós não temos nenhuma aproximação, nem na primeira lei, e muito menos no trabalho. Tá? Só que, né, então aqui nós vamos ter um trabalho que corresponde ao trabalho AD, que vai representar a esta área aqui abaixo dessa curva. Como há um aumento do volume, né, o volume de D é maior que o volume de A, este trabalho necessariamente ele é maior do que zero. Ele é positivo. O que significa que esse trabalho é positivo? Significa que o gás realiza o trabalho. O gás consome energia para aumentar o seu volume. Já no processo de D para C, que nós podemos perceber que o trabalho de D para C, ele é um processo na qual o volume permanece constante. Se o volume permanece constante, nós temos que o trabalho, como nós vimos no exercício anterior, o trabalho de D para C é igual a zero. Tá? E quanto vale o trabalho total deste caminho? O trabalho entre o caminho ADC corresponde à soma dos trabalhos. A soma do trabalho AD mais o trabalho de B para C, que corresponde ao total que foi colocado a nós, 120 joules. Como o trabalho BC é nulo, nós vamos ter que o trabalho AD é exatamente 120 joules. Ele é positivo porque o gás realiza. E ele corresponde ao quê? Ele corresponde simplesmente a essa área aqui em amarelo, né? Um amarelo para um alaranjado. Bom, vamos agora analisar o outro processo, ou na verdade o outro caminho de A, B e C. O caminho de A para B é um caminho na qual há um processo a volume constante, ou seja, que o trabalho é igual a zero, um processo que nós chamamos de isovolumétrico. Então, neste caso, nós temos um trabalho de A para B
nulo. Já o trabalho de B para C, ele corresponde a uma área abaixo dessa curva, que corresponde a toda esta área aqui que eu estou destacando em vermelho. Olha, essa área é muito maior que a área em amarelo, muito maior. Nesse caso, de B para C, nós temos que a pressão se mantém constante, logo, o trabalho ele é igual a P dV, né? Que o volume permanece constante, ou desculpa, a pressão se mantém constante, e nesse caso aqui é o trabalho de B para C. Da mesma coisa que nós fizemos aqui, nós podemos concluir que o trabalho de ABC ele é igual à soma dos dois trabalhos, de A para B, mais o trabalho de B para C. Isso é igual, como foi colocado no enunciado, 450 joules. Como o trabalho de AB é nulo, concluímos que o trabalho de B para C corresponde a 450 joules. Também é positivo que nós temos um aumento do volume. Então, é uma quantidade gasta pelo gás e corresponde a essa área aqui em vermelho. Bom, falando sobre os processos nos quais os volumes permanecem constantes, nós podemos reescrever, nós podemos aí dizer, né, uma simplificação para a equação uma simplificação da primeira lei, ΔU é igual a Q menos trabalho. Neste caso aqui, nós vamos ter que o ΔU entre AB ele é igual a simplesmente a quantidade de calor trocado durante este processo de AD. O mesmo acontece para o processo, né, de B para C. Neste caso, o ΔU de B para C vai ser igual à quantidade de calor de B para C. Tá? Então, nós temos duas simplificações aí nas equações relacionadas aí aos processos isovolumétricos ou isocólicos. Vamos continuar então o enunciado. Aí ele fala o seguinte: as energias internas de cada um dos 4 estados mostrados na figura são... então ele fornece para nós os valores das energias. Ele coloca para nós aqui os valores das energias de cada estado. O de A, o de B, o de C e o de D. Isso é extremamente importante. Então ele vai falar o seguinte: determine o calor trocado em cada um dos 4 processos ABC, BC, AD e DC. E verifique em todos se o sistema absorve ou libera calor. Bom, então para nós trabalharmos, encontrarmos esse resultado, nós vamos utilizar esta equação aqui, né? A equação da primeira lei, que relaciona o trabalho que nós já obtivemos de cada um dos processos com a variação de energia, que nós podemos calcular através aqui dos dados fornecidos pelo enunciado. Então, nós temos a quantidade de calor. Ou seja, a quantidade de calor nessa equação, eu posso reescrever e dizer que a quantidade de calor de um processo vai ser a variação de energia mais o trabalho. Então, nós vamos utilizar essa equação em todos os processos. Primeiro processo, vamos ao processo de A para B. O processo de A para B, nós já vimos que a quantidade de calor trocado vai ser igual à variação de energia interna de A para B, que é o quê? A energia final, que é o de B, menos o de A. Se nós fazermos essa conta, vai ficar o quê? 240 menos 150, nós vamos obter 90 joules. Note que é um valor positivo, né? Então significa que o gás absorve calor. Tá? Então ele absorve calor. Já respondendo aí, né, a segunda pergunta, se ele absorve ou libera calor. Então a gente já pode falar que ele absorve calor numa quantidade de 90 joules. Vamos para o próximo, o processo de B para C. O processo de B para C, nós temos que a quantidade de calor BC vai ser igual à variação da energia de B para C mais o trabalho de B para C. Neste caso, o trabalho é 450 joules. E a diferença de potencial, a diferença de energia interna de B para C é quanto? É a energia de C
180 joules menos 240 joules, né? Que é a diferença aí entre esses dois processos. Se nós fazemos essa conta, nós vamos obter uma diferença de 440 joules. Então, 440 joules mais 450. Ou seja, nós vamos obter uma quantidade que corresponde a 890 joules. Também é positivo, ou seja, no processo de B para C, o gás absorve calor, numa quantidade de 890 joules. Portanto, o processo de A até C, né, o processo total de A até C, então a quantidade trocada de A, B, C, vai ser a soma desses valores, né, e nós vamos ter um valor de 980 joules. Ou seja, no caminho ABC, o gás ele absorve esta quantidade de energia e consome, né, 450 na forma de calor. Então, a diferença de energia interna, não está pedindo, mas a gente pode discutir isso, a diferença de energia interna vai ser igual a quantidade de calor, 980, menos a quantidade de trabalho, 450. Nós vamos obter aí, então, que a variação da energia interna entre todo o processo, né, entre o processo de A para B e B para C, vai corresponder a 480. 480? Não, 530. Então, vai corresponder a 530 joules. Esta é a diferença de energia entre A e C, tá? 530 joules. Vamos agora para o outro caminho, né? O caminho de A para D e também de D para C. Nesse caminho, né, de A para D, nós temos que a variação, ou que o calor é igual a D, que vai corresponder à variação de energia de A para D menos o trabalho de A para D. O trabalho de A para D nós já calculamos, nós temos aqui que é 120. A variação de energia de A para D é o que? Energia de D, 330 menos 150, ou seja, nós vamos ter aí um valor de 180 menos, que 180 é a diferença de energia, né, energia interna, menos, né, a quantidade relacionada à variação do trabalho, né, mais o trabalho, que é 120. Se nós somamos isso, nós temos 300 joules. Esta é a quantidade de calor, também é positivo, então significa que o gás absorve energia. Já o processo de D para C, nós temos que a quantidade de calor dC vai ser igual à variação de energia interna de D para C apenas. Por quê? Porque o trabalho é nulo, como nós aqui já tínhamos analisado. Logo, esta diferença aqui vai ser igual a quanto? Vamos lá, vai ser igual à variação de energia interna, DC 680 menos 330. Ou seja, nós vamos ter um valor de 350 joules, um valor positivo de 350 joules. Notem também que o calor, né, foi absorvido pelo sistema, né? A quantidade de calor total vai ser a soma desses dois valores. Então, se nós temos a quantidade de calor de A, DC, é a soma desses dois valores, então é 650 joules. Esta é a quantidade de calor trocado pelos dois, pelo caminho ADC. Se eu somo essas quantidades, né, se eu relaciono, na verdade, com a variação de energia AC, nós vamos ter o quê? Que é a quantidade de calor 650, menos o trabalho, que foi 120, nós vamos obter um valor de 530 joules, que é o mesmo resultado obtido para o caminho ABC. Ou seja, o que nós podemos concluir com esses exercícios?
que tanto o trabalho quanto o calor dependem do caminho, né? Nós temos dois caminhos diferentes, com valores diferentes tanto de trabalho quanto de calor. Entretanto, a variação de energia interna não depende dos caminhos, depende apenas dos estados iniciais e finais, tá? Então, a variação de energia interna não está nem aí dos processos termodinâmicos, se preocupa simplesmente com o estado final, o estado inicial. O que não acontece com o trabalho e com o calor. Eles dependem, né? Eles dependem do valor do caminho entre os pontos. Bom, pessoal, é isso. Eu gostaria de deixar frisado com vocês esses dois exercícios, tá? E pretendo fazer outros exercícios aí relacionados à segunda lei da termodinâmica. Abraço a todos.